Nós vamos fazer alguns ajustes agora. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar um link. Na verdade, eu vou mostrar algumas coisas que eu fiz aqui. Coloquei um link na logo. Para quê? Para que quando eu fizer isso aqui, ele volte para a página inicial. Então, se eu tiver em qualquer outro link, clicar aqui, ele vai voltar para a página inicial. Outra coisa que eu fiz foi colocar a cor de fundo branca aqui em pesquisar. Deixa eu mostrar aqui para você. Deixa eu voltar aqui para Current Document. Pesquisar. Coloquei um background branco. Outra coisa que a gente vai fazer aqui é lá em topo. Eu mandei ele ir para uma ID chamado topo, né? Que é uma âncora, na verdade. Eu criei uma âncora aqui, bem no comecinho, a name, tá? É só colocar aqui, logo após o body, a name, topo. Olha o que isso vai permitir gerar. Quando ele estiver aqui embaixo, se ele clicar, ele volta. A gente vai colocar depois um efeito nisso para ficar uma coisa mais suave. Só que o que eu quero fazer agora é substituir esse banner por um slider, e eu não vou usar flash, porque assim eu garanto que ele funcione também no tablet e até no smartphone se eu quiser, embora a gente não vá usar. Mas aí, por questão apenas de segurança, eu vou colocar o seguinte: index sem banner. Eu usei o Ctrl Shift S ou Command Shift S sem banner. Vou deixar ele aqui como um backup, tá? E vou alterar esse aqui. Legal. Perceba que eu tenho aqui, logo, vamos descer, menu. Eu tenho aqui essa seção que é o banner container. Como eu vou usar um plugin também, então não adianta eu ficar digitando o código, que na verdade você vai pegar um plugin. Se você nunca trabalhou com plugin, deixa eu mostrar aqui um exemplo claro. Slider Orbit, por exemplo, um slider que eu usei durante muito tempo. Quando você vai trabalhar com algum slider que você nunca usou, você não precisa digitar o código dele inteiro, não. Você já pega aqui, por exemplo, vocês vão perceber que ao longo da aula eu vou falar. O código, as bibliotecas para importar são essas. Eu vou copiar e colar o código porque é assim que funciona. Toda vez que você entra no site de algum slider, ele lhe dá exatamente isso. Ele lhe dá o código de jQuery, ele lhe dá o código HTML das bibliotecas. E se nas bibliotecas não tiver CSS, ele dá também o CSS, que no caso esse tem, ou você pode desprezar e usar o seu. Apenas para que você saiba que isso é um procedimento extremamente normal. Então eu vou começar aqui fazendo o seguinte. Eu vou começar pegando o HTML. Deixa eu pegar ele aqui. Você tem um arquivo no seu... na pastinha de projetos, onde você tem todos os arquivos. Então você tem um arquivo aí, código HTML e CSS para banner slider. Eu vou começar pegando aqui exatamente vou deixar ele aqui fora para não atrapalhar. Eu vou começar pegando exatamente o HTML. Ele vai substituir tudo isso aqui, tá? Bacana. Meu próximo passo é chamar as bibliotecas. E perceba que aqui em cima não tem um jQuery chamado ainda, e eu preciso dele, então eu vou dar um Ctrl V. Apenas uma observação, eu tenho uma pasta JS com todas as informações, tá? Então tá lá, bem direitinho, o JS que eu preciso para isso aqui, Legal, eu já coloquei o HTML, eu já coloquei a biblioteca. Eu vou colocar agora a função logo em seguida. Tem funções a mais aqui, para falar a verdade, só que são funções que eu vou trabalhar alguns outros itens depois, então eu vou colocar essa função logo aqui, tá? Função jQuery. E a última coisa que falta agora é eu trabalhar o CSS. E aí eu vou copiar exatamente o código que a gente tem e vou lá pro final. Eu vou comentar aqui para ficar mais fácil, já que é um código relativamente grande. Vou colocar aqui, código para banner e slider. Ok? Esses eu deixei em bloco porque ele realmente é grande, então
Fica mais fácil de entender, mas não tem nada de mistério aqui, tá? Apenas aqui, ó, que eu vou mudar. No teste que eu fiz estava 903, eu vou colocar 960. A altura, pouquíssima, acho que praticamente nada aqui de novo, a não ser que você não tenha tido alguma experiência ainda com CSS. Deixa eu só fazer uma atualização aqui. Ó, perceba que está dando um pequeno detalhe aqui. A gente percebe que o slider em si está funcionando, tá? Deixa eu voltar aqui. O slider em si está funcionando. A gente vai só fazer alguns ajustezinhos aqui para encaixar, até porque o CSS que foi trazido para cá, e às vezes ele conflita um pouco com o que a gente está fazendo. Então vamos dar uma olhada aqui. Voltando aqui, a gente tem a mesma largura, a margem aqui está correta. Apenas esse aqui, ó, se ele já está 100% no modelo dele, eu vou tirar essa margem e vou colocar aqui um float left. Foi assim que a gente fez com todos os containers. Vamos dar uma olhada aqui. A gente já está quase lá. Basicamente eu tenho aqui, ó, as setinhas. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos voltar aqui. Deixa eu ver. Bom, provavelmente ele vai precisar de uma área maior. Deixa eu colocar aqui 980. Deixa eu diminuir aqui. Bom, se eu não estou enganado, o tamanho da imagem é 903, o tamanho exato da imagem. Deixa eu ver aqui. Ó, quase lá. Deixa eu colocar aqui 988. Vou atualizar. Bacana. O slider tá ok. Tem mais um efeito legal aqui, que é o seguinte. A gente tem uma função aqui JavaScript que eu coloquei. Deixa me ver aqui. Menu top. Onde a div se chama menu. Deixa eu só ver se a nossa div do menu se chama de fato menu. A gente tem o menu container como menu principal. Vamos voltar aqui, banner. Deixa eu colocar aqui menu container, vou salvar e vou atualizar. O que ele vai fazer é isso aqui, ó. Ele faz com que o menu fique sobre os outros itens. O único detalhe é que ele não está ficando aqui em cima. Isso é o que a gente vai ajustar agora. Mas perceba que se eu descer, eu já mantenho ele sobre os outros. Vamos dar uma olhada. Primeiro vamos raciocinar. Se ele está dando essa distância, é por conta de uma margem top. Então eu vou olhar aqui, ó, no menu container. Olha lá, eu tenho margem top, mas eu não quero perder esse margem top. Por quê? Porque senão eu vou quebrar meu layout aqui, ó. Aqui muito bem não vai ficar bacana. Só que eu tenho uma distância que eu coloquei aqui para ficar maior. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no topo. Deixa eu ver aqui. Topo. E posso colocar 25 aqui também, ó. Se eu deixar 0, como provavelmente estava, olha, vai ficar junto. A partir do momento que eu colocar aqui 25 pixels, eu vou dar essa mesma distância. Qual é a diferença? Que não está vindo de baixo para cima, e sim de cima para baixo. Joia. Só que alguns itens estão ficando por cima dele. Isso é um problema e fácil de resolver. Qual a propriedade que a gente consegue manter a ordem dos empilhamentos de acordo com o que a gente quer? Simples. O Z index. É que você pode fazer o teste 1, 2, 3. Como eu já fiz o teste com o Z index 7, eu consigo manter ele por cima de todos. Bacana. O que é que a gente precisa fazer agora? O ir ao topo está indo. Bacana, não tem nada errado nisso. Mas, poxa, bem que ele podia ir como animação, não é? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou criar, eu já tenho basicamente a estrutura indo para uma âncora. O que eu quero agora é que ele vá de forma animada, ok? Para falar a verdade, a gente já fez. Não sei se você lembra, eu falei que os códigos que eu estava colocando aqui, eles tinham coisas a mais, mas que a gente usa lá na frente. Por exemplo, esse daqui está falando que ele vai fazer de forma slow, ou seja, de forma lenta,
E aqui ele estava com o nome de uma div chamada top, só que eu usei o nome topo. Aliás, div não, né? Âncora. Então eu estou mudando aqui para topo, por quê? Porque aqui em cima, ó, eu usei topo. E lá no ir ao topo, vamos pegar aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui. O href é para topo. Vou salvar, vou atualizar. Vamos descer aqui. Deixa eu ver se eu tive uma ligeira impressão de ter visto algum erro aqui. Não, bacaninha. E agora quando eu clicar aqui em ir ao topo, olha só. Bacana? Então com isso a gente encerra a versão desktop, pelo menos a página inicial, tá? A página inicial para a versão desktop. A gente continua ainda falando sobre a versão desktop, só que criando as outras páginas. Eu tenho categoria, eu tenho página single, eu tenho page, eu tenho uma série de outras abas, ou seja, outras páginas para criar, e a gente já continua isso no próximo capítulo. Até lá!